bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Está começando mais um episódio do Véu Rasgado Podcast. Neste programa, então, nós trazemos nossos convidados para contar os seus testemunhos de como eles conheceram a Jesus, de como ocorreu essa transformação na vida deles. Para quem não me conhece, então, eu me chamo Alexandre e ao meu lado está a minha esposa. Oi pessoal, eu sou a Tice e é com mais uma honra a Deus, glória a Deus que estamos aqui por mais um episódio trazendo mais testemunhos que edificam você que está assistindo. E para começar, vamos falar daqueles que proporcionam que a gente esteja aqui, que são os nossos patrocinadores, né? Começando pelo Espaço S. Mulheres, vocês agora, para vocês a dica. Vocês que estão procurando para formatura, casamento, transformar o visual, questão de maquiagem, cabelo, um lugar assim onde você é tratada literalmente como uma princesa. Procura as meninas do Espaço S. Lá elas vão te trazer todo o que você precisa. E, meu Deus do céu, tem tudo que você imaginar, né, amor? É um espaço completo, né? É verdade. E também, então, nós agradecemos a El Peralta Barbearia, você que está precisando cortar o seu cabelo, renovar o seu visual. A El Peralta é o lugar certo, eles disponibilizam também o Clube de Peralta, onde você paga um valor e você corta quantas vezes você quiser o seu cabelo. Então é algo muito beneficente para você que gosta sempre de deixar seu cabelo alinhado, você que gosta de ter uma resenha também com o pessoal lá, eles falam do Senhor, falam de Deus. Então você tem uma conversa muito agradável lá com eles, forma uma parceria e pode estar sempre lá tomando um café com eles, vão ser muito bem recebidos. E também a Harmonize Persianas, você que quer decorar o seu ambiente, deixar ele mais aconchegante, mais agradável, com persianas, cortinas, painéis ripados, painéis verdes, eles têm de tudo um pouco lá para deixar o seu ambiente aconchegante, agradável. Chama eles no Instagram que vale a pena conferir os produtos deles. E também agradecemos a Lotérica São Geraldo, fica próximo à Fidene, e lá tem um lugar muito agradável para você, as pessoas lá são muito receptíveis e tem agilidade no atendimento, então você não enfrenta aquelas longas filas, lá você encontra pessoas capacitadas e com longa experiência para ajudar vocês nos seus pagamentos. E então agora vamos para os nossos convidados, nossos irmãos em Cristo. E então vocês podem se apresentar, começar a contar como ocorreu a conversão de vocês. E esse testemunho maravilhoso que eu creio que muitas pessoas serão edificadas, serão alcançadas. Amém. Amém. Olá pessoal, eu me chamo Márcia Jusileia Abreu Conceição, tenho 43 anos, eu tive encontro com Jesus aos 12 anos de idade, através de uma tia já falecida, que estava com a irmã muito doente, perturbada, e ela nos indicou a igreja evangélica. A gente começou a ir e teve um encontro com Jesus e ali ficou, já fazem 30 anos que estamos na presença do Senhor. Com 17 anos de idade eu me casei com meu esposo Eliseu Trilha, e tivemos 2 filhos, o Miqueias e a Abigail. Quando eu tive o Miqueias com 18 anos de idade, e quando eu estava com 7 meses de gestação, eu sofri um acidente, e o Miqueias, ele sofreu um espasmo na boca, no queixo. Ele não faleceu, mas nasceu daquele jeito, né? Saudável, graças a Deus. Eu acredito que o inimigo se lançava desde o nascimento dele. Porque Deus tinha me prometido um filho varão. E eu já tinha escolhido o nome dele, já tinha mandado bordar a toalhinha, tudo, e esperava. E tinha certeza que o Miqueias viria, e veio exatamente do jeito que nós esperávamos imaginar. Então Deus já estava alertando que você ia gerar um filho, que o nome dele ia ser Miqueias, isso? Sim. Deus já tinha te revelado tudo. Exatamente. Que benção. Meu Deus, a gente... Tem propósito. E assim foi nossa vida, né? Quando o Miqueias nasceu, eu fiquei doente para ganhar ele no domingo, na Cidade Joia, e só tive ele na terça-feira, né? Era parto normal, lá não tinha cesárea naquele tempo. Então, eu fiquei rolando até ele nascer. Tive que tomar injeção nas veias para poder ele vir ao mundo. E tive ele. E quando ele tinha 2 anos de idade, nós estávamos morando em Sapucaí do Sul,
E daí fomos morar numa casa que já tinha saído as pessoas que estavam morando. E como estava abandonada a casa, eles quiseram fazer uma limpeza no pátio, colocaram um veneno bolfo, um pó para pulga, né? Porque ia muito cachorro da rua para ficar ali. E o Miquel brincando, ele ingeriu o veneno e também quase partiu. Foi internado, né? E naquele mesmo tempo, uma criança da idade dele não resistiu, né? Que estava com o mesmo problema dele e ele sobreviveu. E foi através de uma oração no rádio que eu coloquei, ele tinha voltado da internação e estava ruim, só chorava, não se alimentava. E ele inchado, e eu coloquei uma oração. E ele, através daquela oração, ele despertou, tinha 30 minutos de oração, ele me pediu alimento, eu dei. E ele, do nada, assim, ele voltou ao normal. Meu Deus. Saudoso Davi Miranda na oração do Calvário. Na Rádio Itajaí, nós estávamos escutando. Através, então, de uma oração Sim. no rádio. Tu vê como a palavra de Deus alcança, uma oração gravada ainda. Tu vê só a unção que tava, imagina, uma oração. Uma oração Sim. gravada, né? É, Deus, ele age de várias ele age formas, como né? ele quiser, né? Tipo, Sim. desde pequeno, o inimigo tenta, mas a mão do Senhor, né? Sempre pela E eu lembro como fosse hoje, eu sempre conto, porque eu gosto de contar, né? Ele era bem criança e ele contava as visões. Ele disse, mãe, na hora da oração, eu vi que quando ele estava doente, ele disse que via assim, que vinham cavaleiros em cima dos cavalos, reto ele, assim. E tentavam pegar ele. E quando a oração começou a agir, ele disse que aqueles cavaleiros correram na rua de casa e saiu fumaça, assim, e eles terminaram. E ele era bem criança, ele falava bem, e ele contou isso pra gente. E quando passou o tempo que a gente voltou, 10 meses depois pra Cidade de Joia, eu olhando um Mensageiro da Paz, eu vi exatamente os desenhos daqueles cavaleiros que ele tinha me contado lá. E a gente não sabia. E ele não tinha visto. E a gente viu no Mensageiro da Paz exatamente aquelas fotos. É mesmo assim. É mesmo assim. Olha só, desde pequenininho tudo. Sim. Todo um agir de Deus, né? E assim foi nossa vida. Ele cresceu, era muito inteligente, né? Gostava muito de cantar, tudo, era muito inteligente. E com 18 anos de idade, né, que começou a aparecer os primeiros sinais da doença, né, de Crohn. E a gente não sabia o que era. Daí ele começou, tudo que comia estufava. Quando ele dava ânsia de vômito, vomitava sangue, junto com o alimento. Saía sangue do nariz. Quando ia no banheiro, defecava sangue. E daí ele perdeu 18 quilos, né? 18 quilos. Foi logo depois que eu saí da escola. Daí fiz currículo ainda, né? Exatamente. Fiz a carteira de motorista, fiz currículo. Vivendo uma vida normal. Me alistei, aí depois comecei a perder peso. Aí saí nem pude sair procurar emprego, né? Já comecei a passar mal e não podia mais sair de casa. Não podia tomar café da manhã. Almoço também não podia. Tu passava mal no café da manhã e tudo. Até a sopa, a água também fazia mal. Nossa. Vomitava tudo, né? Exatamente. Saía como se fosse um gás, né? Saía com força. Tu expelia isso. Isso. E sangue, né? Direto. Daí a gente pedia oração para os irmãos, daí os irmãos oravam, né, faziam campanha de oração por ele. E ali foi passando. Fomos fazer exames e daí começamos Deu com um anemia. exame de sangue. Aí deu uma anemia, né? Severa. E o ferro tava 15. Começamos a tratar como uma anemia. E naquela época tava com pouco recurso, né? Eu acho que no município. Sim. E daí começamos a tratar como uma anemia normal, né? Não podemos fazer mais outros exames, né? Exatamente. Não conseguimos se aprofundar mais, Mas né? eu acredito assim, porque por mais que a gente busque, ore, Deus tem seus meios, seus planos. Porque no momento, para fazer uma colonoscopia na época, né?
era só particular, né? Sim. E então a gente optou por a oração, né? E Eu tava desempregado, não ia Exatamente. poder pagar nem E a não diferença. tinha nada pelo SUS. não tinha. Entendi. E de repente, assim, do nada ele sarou, né? Quando eles pediram a colonoscopia, né, ela até fez a prescrição médica, a doutora, me lembro. E daí ela, quando falaram o valor, a gente se apavorou, né? Porque não ia ter pra pagar. Sim. Daí fomos orar e A do- comecei a melhorar. A doutora também era evangélica, né? Naquela época não era pra aparecer mesmo, né? Não ia ter condição mesmo de Exatamente. tratar o problema, né? Certo? Não era pra aparecer naquela época. Entendi. E daí, quando a gente, daí ele veio, né? Engordou, ficou com 80 quilos, né? E a gente já pensava, tá tudo normal, né? Voltou como se fosse a vida normal. Daí ele pegou o primeiro emprego num posto de gasolina, né, filho? Sim. Naquela época que eu fiquei doente, eu me lembro que fiquei doente eu e o meu líder de jovens. Aí no mesmo ano, né? Aí o meu líder de jovens, Deus recolheu. E eu fiquei, depois melhorei, né? Fiquei eu lutando uns quantos meses depois. No encontro de jovens, ele caiu na porta da igreja. Caí na porta. Participei de um culto, no outro eu não pude participar porque eu quase desmaiei na porta. Né? Exatamente, Tive que ir pra... Você se sentia fraco, assim? Com 19 anos. Sim, tive que ir pra saúde, né? No culto. Perdi o culto. Exatamente. Na entrada, perdeu, Na né? entrada, né? Passei o horário do culto tomando soro. Tá, imagina. E daí ele pegou o primeiro emprego, ele pegou num posto de gasolina como atendente de caixa, né? Isso. E foi outra benção, né? Eu fiz um montão de currículo, ainda não tinha melhorado bem. Aí imprimi um monte de currículo. E saí distribuindo na cidade. Distribuímos em todas as lojas possíveis. Exatamente, né? eu junto. Como a cidade não é muito grande, né? Eu comecei na rua de baixo e fui até o final da cidade. Nenhuma chamou. Nem. E daí exatamente no lugar onde eu não coloquei, porque não tinha vaga, né? Aí eu fui abastecer o carro pro pai, aí um colega de igreja, né? Me chamou, perguntou se eu não estava procurando emprego, falei que sim, e ele falou, abriu uma vaga. Daí o lugar que eu não coloquei currículo, eu Deus consegui, abriu a porta. consegui um emprego. Exatamente. Daí, tu trabalhei 2 meses e pouco, né? Ali. Acho que deu 4 no total, né? Daí tinha... Eu me lembro que até a minha menina, ela... Contavam contando. Ela tinha 10 anos de idade, né? E ela ficou mocinha muito cedo, com 10 anos de idade. E como ela ficou mocinha muito cedo, não parava nunca. Deu hemorragia. Eu tava 1 mês e pouco e nada, né? Daí começou a dar anemia, dar depressão. E eu levando ela no médico e nada foi resolvido. Daí eu até levei fazer vários exames e o médico disse, não tem nada. Não sei porque não para, né? Não tinha controle. E ela tava no grupo das crianças, tinha congresso das crianças. No mês de outubro daquele ano. Era 2019, né? E daí, dia 13 de outubro daquela época, daí eu disse pro meu esposo, vamos levar ela e vamos no batismo. Vamos fazer ela se batizar, que Deus pode fazer um milagre. E no mesmo dia 13 de outubro, tinha o concurso público. Eu ainda paguei inscrição no concurso com dinheiro emprestado da avó ainda. Porque eu não tinha o dinheiro da Foi um presente que ela te deu. R$46. Daí, ele disse, mãe, daí ele se apavorou quando chegou lá fazer a lista, né, que tinha muita gente com faculdade e tudo, e ele não tinha. Daí ele Tinha disse, quase 200 pra vaga, né? Uma vaga só pra 200 pessoas? 10 vagas. Tinha 10 na época. Ah, tá, tinha E 10. mais reservas, né? Daí ele chegou em casa, mãe, não vai dar certo. Daí se apavorou, né? Porque todo mundo tem faculdade, né? E eu não tenho nada. Eu disse, mas Deus, se for pra ti, ninguém toma teu lugar. Verdade. Daí eu me lembro como se fosse hoje. Daí nós se preparamos para ir no batismo e ele ia fazer o concurso. Daí eu fui lá, peguei um óleo de unção, ungi as mãos dele, a testa, e da menina também. Daí nós fomos com meu esposo pro batismo, ele foi pro concurso. Quando ela entrou na água, saiu curada de lá, tudo controlado, Que benção. né?
E tá aí, para a glória de Deus, com 15 anos de idade. E o Miquel passou no 3º lugar no concurso. Meu Deus, como Deus. Nossa, É. que bênção. Achei que não ia Pra passar. ver só, A né? gente se acha gente- incapacitado, né? Voltei com a Só prova que- na mão, As- apavorado, né? exatamente. As primeiras 16 respostas, ele não errou uma. Não, a gente depois que a legislação complicou. Olha só, né? A gente, bem como o Ali falou, a gente se sente incapaz, né? Mas quando Deus escolhe que aquela vaga é nossa, aquele Ele lugar capacita. é nosso, Ele capacita. ele capacita. Por mais que a gente não sabe, o Espírito Santo vai lá e direciona. Chuta nessa. É verdade. Foi o que eu dizia pra ele. Deus vai Vai direcionar. na direção da tua mão, vai dar certo. Né? Meu, que bênção. E daí que ele começou, como eu disse, os planos de Deus é outro, né? Aí ele conseguiu o IP, né? Sim, a prefeitura tem convênio com o IP, né? Aí Na- automaticamente eu exatamente. já entrei no convênio. É. Daí que a gente não entendia o porquê, né? Que a doença tinha parado. Né? Uhum. Daí quando ela veio com força, ele tinha o IP. E veio inesperado, né? Exatamente. Achamos que tava tudo bem. Eu até engordei, acho que mais de 16 pa- quilos, né? Exatamente. Quando Tu passou no concurso em 2020? 2019 e 19? assumi em 20 de fevereiro de 2020. É, Meu. Foi o primeiro dia de serviço. 2 dias antes do aniversário. É, E aí, tu ficou quanto tempo lá trabalhando? Até começar os... até começar os sintomas começaram O ano em passado. março de 22, né? Uhum. Não, então passou um longo tempo desde quando começou os primeiros sintomas, passaram anos até voltar, Exatamente. então. Até voltar, né? É como Deus segura, né? Ele Sim. sabe exatamente, a gente não entende, Na né? hora Sabe nem o que certa, diz, né? né? Ele sabe tudo. A Daí, gente menos imaginava. E a vaga era pra ser, né? Por causa do IP, o auxílio, tudo, Exato. né? Tu Sim. vê como Deus vai encaixando as coisas, né? E no momento que te passa, a gente não entende, né? Exatamente. Mas depois começa tudo a fazer sentido, É. né? O porquê disso, o mas porquê daquilo. a gente ficou tão apavorado que nem lembrou do IP quando ele ficou doente. Não ficou atordoado, não lembrava de nada. Que são desertos que a gente passa, né? Mas que Deus não nos desampara, porque foi uma luta, né? Sim. Mas Deus estava ali, né? Parecia que Deus estava preparando tudo, tipo assim, não, né? Tipo, a permissão de Deus estava ali, né? E do que tu passaria por isso, mas Deus não te deixou assim, sem um braço, sem uma mão pra te estender, pra que tivesse uma solução, né? Imagina, tu passou no concurso, que é uma glória, né? E Até então a gente não conhecia a doença, né? Não. Tem 2 primas que têm a mesma doença, mas a gente conhecia pouco, né? Na verdade. E também a gente não gosta, né, de ficar perguntando muito para as pessoas, né? Uhum, Até para não constranger, Sim. né? uhum, Algumas não gostam de contar. uhum. Daí em março de 2022 que comecei a sentir os primeiros sintomas. Exatamente. Foi... eu tava gordo, tava com 80 quilos, tava forte, né? Fazia as atividades normalmente. A Começou gente com mora nós. mais no interior também, atividades braçais, fazia Sim, normalmente. exatamente. Né? Aí eu começou os sintomas pela manhã, né? Comecei a tomar, quando eu tomava o café, me repunava. E daí na metade eu tinha que ir pro banheiro e vomitava tudo. Daí comecei a chegar atrasado no serviço, porque não podia mais tomar o café, né? Muito soluço, Muito soluço. sem parar. E daí comecei a vomitar todo o meu café e passou um tempo, alguns meses, eu não 15 pude quilos. mais tomar Já café. perdeu 15 quilos rapidinho. Rapidinho. Mas as outras refeições tu conseguia comer. No começo sim, normal. Era só o café ali no caso, a primeira refeição A que te primeira repunava refeição ali. incomodava. Daí comecei a chegar atrasado no serviço, aí depois não pude mais almoçar. Perdi o apetite, né? Exatamente. 2 colherinhas parecia que enchia. E aí comecei a vomitar depois do almoço, não pude mais jantar, e aí Febre. foi indo febre. Febre 39, 40, 39, Sim. 40. E daí comecei a perder peso. No começo foi um total de 11 quilos, né? Até por causa da falta de alimentação, De né? alimentação, aham. Aí fomos no médico, isso foi lá por julho. A gente, Julho, na agosto, saúde é né? direto, né? Já E- tá. Nós íamos de semana em semana, né? Eu sou. E daí tomava soro, melhorava alguns dias, né? Como se fosse uma virose ou algo do tipo.
melhorava alguns dias, aí mascarava os sintomas e depois voltava de novo, nós íamos de novo lá, né? Mas gastrite, Isso. O primeiro diagnóstico foi gastrite, e realmente tinha gastrite. uma endoscopia, Com endoscopia foi feito o exame. gastrite aguda. Depois anemia, né? Bastante anemia, começamos a tratar uma anemia. A anemia era forte, né? Começamos a tratar anemia e gastrite. Aí foi em setembro, eu fiz uma endoscopia, né? Sim, aí piorou. Fiz uma endoscopia. Daí eu tive que ficar alguns dias sem comer, né? Pra fazer a Atestado. endoscopia. Quando eu fiz a endoscopia, nós fomos apresentar a endoscopia para a doutora e ela passou o remédio para gastrite, passou o remédio para anemia Ele é um calmante. e deu um calmante. Ela suspeitava de Que era gastrite nervosa, né? Quando passou um dia depois, né, que ela deu os remédios, eu Deu comecei a convulsão. tomar os remédios. Daí que do nada começou as diarreias, né? Antes não tinha diarreia. Antes era só falta de apetite e perda de peso. Começou a diarreia. E daí foi num sábado, né? Exato. Começou num sábado, eu apresentei o exame sexta-feira. Ela passou os remédios, tomei sexta de noite a primeira dose e sábado de manhã. De manhã eu já amanheci com diarreia direto. Eu acho que no mesmo dia eu fui umas 20 vezes, né? Eu acho. Aí não podia nem tomar água, né? Tomava água e dava diarreia. No domingo eu comecei a vomitar, né? Comecei a vomitar, a minha barriga inchou E o soluço era... e soluço direto, o dia inteiro com soluço, sem parar. E a barriga ficou dilatada, ficou enorme. E o remédio eu não pude mais tomar, né? Porque eu tomava um pouquinho d'água para engolir E daí o já comprimido. saía. E quando tocava no estômago, né? Ele saía como se fosse um jato de gás. Eu só me debruçava assim onde eu tava, ele saía, sabe? Como um jato, muito forte. Parecia que tinha uma evaporação ali, sabe? Um gás enorme. E daí foi uma semana, né? Nessa semana eu não pude comer, não pude beber, né? E nós tomamos os remédios e... Fazendo sopinha, tudo que é e inventando. não adiantou nada. É. Os remédios que eles passaram não funcionavam. E a barriga daquele tamanho não desinchava, né? Ficou desproporcional, né? Exatamente. Ficou enorme. E perdi a mobilidade também. Com amarelo. Fiquei debilitado, né? Não pude mais caminhar direito, né? Só um pouquinho. E aí deu convulsão. E daí, num daqueles dias, eu tomei o remédio para gastrite nervosa, né? Ele era um calmante. Calmante. E daí deu uma convulsão. Foi um dia que o pai estava em casa, acho. Não sei se o pai estava de férias. Tava. Ou era folga. Daí ele tava lá fora Férias, e eu tava sentado na mesa e eu tinha muita febre, né? Sim. Tava um dia caloroso e eu tava com uma jaqueta de tanto Mês de frio. setembro, né? Era Setembro. setembro. E frio. E daí eu tava na mesa, eu tava comendo, acho. Sim. Tentando comer alguma coisinha, uma sopa. Daí eu botei as mãos em cima da mesa assim e começou a tremer o corpo inteiro. Não, a cabeça eu não perdia o controle, né? Mas do pescoço pra baixo eu perdi o controle total. Eu me lembro que a mãe gritou pro pai, né, lá pra fora. Essa parte, acho que foi tu que gritou pra ele, né? Ele Sim. veio, tentou me assegurar. Ele segurou tuas mãos, tuas pernas. Mas não Não tinha controle. Batia a mão na mesa, assim, como se eu estivesse socando a mesa. E as coisas, tiveram que tirar uns copos da mesa também. Perdi o controle totalmente. E o pai orava por mim, né? Sim. Na época, realmente, nós achamos que estava subindo, né? Tava pertinho. É. Daí depois, quer continuar? Daí quando foi já... Daí ele começou a inchar demais, não tinha controle. Até o dia que deu a convulsão, a gente ficou tão desesperado. O carro tava na oficina, né? Tava sem carro. Sem carro. Porque ele pegou 15 dias de férias e resolveu arrumar, né? Tinha umas coisas por arrumar. E eu tava de atestado, né? Não ia precisar ir pro serviço. Sim. E daí a gente ficou tão desesperado, assim, que não sabia o que fazer. Daí quando veio meus pais correndo, que moram perto, assim, tudo desesperado. Daí eu liguei pra minha prima, pra orar pra ele.
Ela orou pra ele no telefone. Ele foi se acalmando, mas já estava se acalmando. Né? Daí deitou no sofá. Daí... Mas ficou uns quantos minutos? Sim. Né? Deu quase 5 minutos tremendo, né? Sem parar. Só a cabeça que não, né? A consciência eu não perdi. Mas o controle... Mas o corpo tu não tinha controle nenhum. Nem controle. Sim, daí depois que meu esposo orou, daí a minha prima orou. Daí a gente, eu desesperado, né? Não aparecia ninguém, porque a gente mora pra fora, quase 3 quilômetros da cidade. Daí gritar pro vizinho não dá, porque na hora, né, do desespero. Daí, quando olhamos na estrada, chegou um casal de irmãos. Aí foi que... Levou vocês? Não, eles nos ajudaram, assim, tirar aquele peso, assim. Daí eles ficaram até de tardezinho orando lá. Mas a gente esperando pelo milagre, né? E nada, a gente, né? Porque os remédios estavam ali, né? Tava ali, a gente não imaginava o que tinha mais, sobrecarga de remédio. né? Sim. Daí passou, daí quando foi numa sexta-feira, isso foi numa quarta, né? Entendeu? Quando foi na sexta-feira, eu disse, daí a menina foi pra escola. Daí meu esposo foi levar ela pegar o transporte, lá na estrada. Daí quando ele voltou, eu já tava arrumando a sacola, eu disse, não fico mais, não dá mais. Daí ele ligou, o mecânico trouxe o carro de volta, né? Já estava arrumado, daí nos levou na saúde. Daí eu cheguei com ele, pego pela mão, e ele, um barrigão, e as pernas fininhas. Chegou um ponto que eu não pude mais tomar água, comer, né? Tudo roxo, o olho assim, afundado, daí... Dormir direito também. Daí eu... Mas atenderam a gente rápido, né? Daí era noutra parte, não era emergência, que nem antes atendia a gente. Daí uma moça que trabalha lá, que ela também tem, né, a mesma doença, ela já era entendida, a gente não sabia dela. E ela é uma prima também, né? Ela pegou ele na mão e disse, ele tá mal, vou. E pegou e nem viu ficha nenhuma, levou direto na médica e empurrou a porta e atende que ele tá mal. Ele tava querendo desmaiar, já de tanta dor, num ar só. Ele não podia caminhar de dor na barriga. Imagina, tudo infeccionado, daí colocaram ele na maca, já começou a dizer ai alto, né? Pra subir na maca. Daí ela veio examinar, assim, já ele não queria que tocasse na barriga dele. De tanta dor. De tanta dor. Daí a enfermeira fez a gente lembrar, disse, manda ele direto pra Juí, porque ele tem o cartão do IP e a gente nem lembrava. Eu estava fora. É que foi cair nossa nem ficha. lembrei que tinha. Daí eles vieram de SAMU pra cá? Daí a saúde trouxe no carro. Um motorista trouxe. E quando ele trouxe, né, ele perguntou qual que é o hospital que a gente podia vir, né? Porque tinha umas 2, 3 opções que tinha Covid, o IP aqui, né? Mas tinha um que estava cheio, né? Na época tinha ainda alguns casos de Covid. E aí ele mesmo, a gente falou, né? Leva pra qualquer um. Nem tava desesperado. Que puder atender, Sim. né? Aí eu me lembro que ele ficou pensando ainda, e ele tava correndo, né? Nós tava desesperado, né? E eles também estavam apavorados. Daí ele trouxe na Unimed. Ele mesmo, a gente tava perdido, né? Ele trouxe, deixou na porta, pegou a ficha para atender, falou com a recepção, colocou a nossa mala do lado, nós já tava com a mala pronta, né? Ele que fez tudo, assim... eu acredito que Deus guiou ele. Exatamente. Com certeza. Ele escolheu o hospital certo na hora. A gente não conhecia o hospital da Unimed. Não. Quando cheguei no portão, me desesperei. Mas, meu Deus, estou perdida aí dentro. Sim. Não conheço nada. E agora, meu senhor... Verdade, eu estou rindo agora, mas foi um desespero. Daí subi aquela rampa, assim, né? Daí eu até orei e pedi, meu Deus, me ajuda. Que eu traí, eu não saí mais. Não sei... Mas Deus foi tão bom que já tinha gente esperando a gente lá dentro e a gente não sabia, né? Porque nós chegamos aqui 2 da tarde, né? Mas é tanto exame que fazem, né? Tomografia, esse aqui, raio-x. E vai passando de um médico no outro e daí foram chamar o doutor... Na primeira vez, o médico era um plantonista, né? Sim. Aí ele pediu pra mim deitar e quando ele apertou, ele não quis mais mexer, né? Não quis. Foi chamar. Quando eu levantei a camisa, ele só deu uma apertadinha e não quis mais mexer, já mandou ir lá pra sala, né? Sim. Que daí que chamaram o doutor Marcos também. Daí ele foi lá perguntar se a gente queria, disse, pode chamar. Daí o doutor Marcos também chegou, já era noitezinho, né? Daí chegou,
E como ele é uma pessoa experiente, né? Ele só mandou levantar a blusa, assim, só colocou a mão e disse assim, você tem doença de Crohn. Só fazer um exame para confirmar que é. Só Nossa, de olhar. experiência, né? A experiência dele Sim, foi... e a gente nem imaginava, Nem né? imaginava. O que seria essa doença, qual, né? Daí já vieram de lá os enfermeiros e já colocaram uma sonda no nariz dele. É. Eu não quis nem olhar, entrei pro banheiro. É. E foi horrível. Quando tem uma sonda nasogástrica, né? Porque alguma coisa tá trancando ali, né? Parado. Aí eles colocam para poder sugar, né? Fazer sucção. Aí vai geralmente no estômago ou no intestino. Eles fizeram no estômago, né? Uma sonda nasogástrica. Nossa, aquilo era enorme. Ah, sim. Dolorido, mas Só foi colocar lá, ele já começou a pular pra cima e sair tudo Ele aquela saiu. infecção verde pelo nariz. sério. Música. Ah, começou a sair tudo pelo nariz. Pelo nariz. Tudo pelo nariz, né? Ela faz sucção, né? Ficou uns 3 dias com entendi. aquilo, né? Isso. Aí 11h30 da noite que Tinha foi dado tipo uma infecção no estômago. da mesma doença. Em vez de ela não sai tudo, né? Então fica ali depositado. Nossa. Porque trancou o canal por dentro, né? Sim. Meu Deus. E o que essa doença de Crohn, o que ela causa, no caso, o que ela faz no organismo? Pra quem não conhece, assim. A doença de Crohn, ela é uma doença autoimune, né? Pressupõe-se, né? Não é, até hoje ainda estão estudando essa doença, né? É uma doença inflamatória e ela é uma doença que acomete o trato gastrointestinal, né? Ela pode acometer a pessoa desde a boca até o ânus, mas geralmente ela acomete mais na parte inferior do intestino, né? O intestino delgado, que é o ilho, se não me engano, e o intestino grosso, que é o cólon. Foi onde me acometeu, né? Me acometeu na junção entre os dois e no intestino grosso, né? Ela causa diarreia. Se ela afetar muito o intestino grosso, ela pode causar diarreia com sangramento, né? Que daí significa que tem fissuras, né? Ela pode causar... ela pode fazer com que o intestino, as paredes, né, inflamem. Ela pode causar infecções, bolsas de infecções no tórax, né, no abdômen. Que é o que aconteceu contigo? Que aconteceu comigo, eu tive várias dessas infecções, né? Ela pode também acarretar muitas dores abdominais, que foi o que eu tive também, febre alta. Acho que a maior parte dos sintomas é esse, né? É esses aí os principais sintomas, né? Sim. Ela, segundo o que estudam até hoje, né, é por uma desregulação do sistema imunológico. Aí para poder fazer o tratamento dela, né, porque até hoje não encontraram a cura, né? Entendi. Só o tratamento. Eles têm que usar remédios que diminuem a sua imunidade. Imunossupressores, a maior parte. E são remédios muito fortes, né? Sim. E no caso, tipo, tu sempre tá com a imunidade baixa? Sempre com a imunidade baixa. É um problema, né? Mas é a forma como se sobrevive com a doença. Mas ela, tipo, tu já nasce com a doença e ela aparece depois de um tempo? Depende do caso. Depende do caso. Tem vários estudos que dizem que algumas pessoas nasceram já com a doença. Outros só foram aparecer ao longo da vida, né? Geralmente pode dar de jovens até de 18 a 24, ou se não a partir de 50. Daí Que foi bem na tua faixa de idade. Foi na faixa etária. 18 a 24. Vamos ver só, né? E ele ficou os primeiros 10 dias internado, né? E, como eu disse, a gente tava apavorado não chegar lá. Daí tinha um casal que tava lá internado, né? Inclusive o homem faleceu, era um irmão, faleceu. Ele tava internado e quando eu cheguei lá, eu tava apavorado porque o Hospital Unimed não oferece, né, o alimento, né? Só pro acompanhante tem que ser a esposa, o esposo, no caso, né? E eu não tava enquadrada no P, né? E a partir de uma faixa etária. Da idade. Só pro paciente, no caso. Como eu cheguei lá,
E eu apavorada, não saí do lado dele, nem sabia sair na porta, né? Meu Deus, daí até o Miquel estava coçando o nariz, deitou, assim, era 11 e pouco da noite. Não, a gente nem sabia que tinha gente no quarto, só tinha uma cortina na época que eles separam, né? Tudo escuro, daí só tem uma luz na cabeceira da cama, né? Fica escurinha, daí o Miquel perguntou, mãe, tu tá com fome? Daí eu disse, não. Eu disse, primeiro eu tenho que cuidar de você, deixa a mãe pra lá. Daí que veio do outro lado da cortina uma irmã lá que tava com o esposo dela, né? E daí ela começou a conversar e tudo, e foi a pessoa que nos animou, né? Que me levava no mercado, me tirou pra fora, eu comecei a conhecer as ruas, e que eu não conhecia nada, Deus colocou uma pessoa no nosso caminho pra nos ajudar. Aquela sonda que eles colocaram no primeiro dia, né? A gente não sabia porquê, né? Foi tão rápido que a gente não nem pôde ter explicação, né? Mas eles colocam quando tem um bloqueio no sistema digestivo em alguma parte, né? Aí eles colocam aquela sonda nasogástrica para poder fazer a sucção daquela infecção ali que tá bloqueando. A minha foi no estômago, né? Sim. O primeiro bloqueio que eu tive foi no estômago. Por isso que chegava ali e voltava tudo. Tava bloqueado. Entendi. Daí porque o sistema digestivo ele faz movimentos peristálticos, né? Como se fosse um coração, né? Que a parte de cima mexe, depois a de baixo vai empurrando o alimento. A partir do meu estômago parou de fazer esses movimentos. Daí o alimento chegava ali e voltava. Não, Né? E pela quantidade de gases, né? Do suco gástrico, ele fazia uma erupção. Né? Aí voltava tudo, o alimento, por isso que nem água ficava. Né? E quando dava dor nele, quando ele dava um alimento lá no hospital, dava umas cólicas nele que nem morfina resolvia. Não, porque a doença inflama a parede, né, do intestino, e daí a minha parte, metade do intestino delgado para baixo estava toda infeccionada. Né? Nossa, imagina a dor. Sim. Era horrível. Ele dá uma sensação, parece que estão esfaqueando, sabe? Mas aquelas lá dentro, agulhadas que dizem, né? Mas lá dentro, não é por fora, sabe? É uma coisa interna, assim, é terrível. Imagino. Nossa. Eu ficava na cama deitado com as mãos assim, né? E não passava. Não passava. Não passava. A morfina não adiantava. Não. E quais que foram os processos aí depois dessa sonda no... Fiquei vários dias com a sonda, né? Saiu alguns tubos, né? Eu lembro que eles colocavam uns tubos de vidro, né? Sim. Acho que trocaram umas 3 vezes aquele tubo. Aí saiu do estômago, saiu uma mistura de infecção com suco gástrico, né? É um líquido meio verde, só que ele é muito forte, né? E daí, quando eu tinha feito um exame anterior, né? A endoscopia, apareceu que eu tinha muitas lesões. E era como teve o bloqueio, né? Esse suco subiu. E daí queimava e daí a parede. queimou a parede do estômago e um pouco do esôfago também, né? Era uma gastrite aguda, né? E Por fez isso muitas que lesões. por isso que a médica então diagnosticou a gastrite Gastrite antes. nervosa. Isso. Que os Por isso sintomas já estavam ali, né? Já estavam aparecendo. ali, é. Aí depois, quando apareceu o bloqueio, é que realmente fomos ver o diagnóstico correto. Né? Mas é muito difícil, na verdade. Depois de tudo passou, fui pesquisar, né? É um diagnóstico muito difícil. Ele se assemelha a outras doenças, né? E daí, muitas vezes, trata uma doença e é outra. Só muitos exames para poder chegar num diagnóstico preciso, né? E eles facilmente se confundem. Aí depois que fizeram vários dias, né, com essa sucção, foi feito o exame de colonoscopia. eles colocaram alguns antibióticos, né, por via oral, para poder desinchar, né, desinflamar, que daí era para diminuir a imunidade, né. Funcionou até certo ponto, né, diminuiu o tamanho da barriga, mas não totalmente, né. E foi feito o exame. Foi feito o exame, a colonoscopia foi feita nos primeiros 10 dias. Os primeiros 10 dias. Que daí que foi confirmado que era realmente A doença de Crohn. a doença de Crohn. Né? Até no dia do exame, eles estavam com medo que fosse câncer, né? Exatamente. Eu lembro como fosse hoje, o doutor Matheus que fez. Daí eu fiquei esperando, né? Daí eles me chamaram lá, ele já tinha feito, o exame estava
tava deitado, assim, daí ele não tava meio dormindo ainda, né? Daí, mas eu tava atenta olhando pro computador, que eles estavam olhando lá, eu via o nome dele, mas não dava pra ver o que era, porque eu tava bem nervosa, né? Que a gente tava com medo que fosse mesmo um câncer. Sim. Daí eu vi quando o médico olhou com a enfermeira e eles fizeram assim. Sintomas parecidos, né? Muito parecido. E sangramento Nossa. direto também, realmente parecia, né? Exatamente. Porque os sintomas eram semelhantes a um câncer retal, né? Coloretal. Aí ficamos 10 dias lá, né? 10 dias da primeira vez. Daí o médico deu alta, daí disse que tem que esperar o resultado da biópsia. E prescreveu medicamentos, né? E daí encaminhar para um especialista. Imunossupressores ele passou, para poder diminuir a inflamação, né? Que daí o sistema imunológico, ele para, né, de atacar, diminui a imunidade e ele, a princípio, normaliza, né? Diminui a infecção, diminui o bloqueio, né? E, em teoria, diminuiria também as lesões, né? As lesões que ocorreram. Mas funcionou só até certo ponto, né? Daí Não ficamos funcionou totalmente. 20 dias em casa, como a biópsia não ia, né? Não ficava pronta, aquilo demora muito. Não ficava pronta e a gente... Ansiedade, daí, uma vez consultar com um especialista em nada, né? Tinha que ter o resultado. Daí deu pneumonia nele, com 20 dias. Porque a imunidade estava muito baixa, né? Baixou. E nesse período eles passaram uma dieta, né? Uma dieta específica, com mais calma, né? Mais light. Só que também tinha dificuldade de comer, né? Sim. A mãe fazia comida mais leve, né? Mas Tinha que ser mesmo tudo separado. Tudo separadinho. Tinha um prato assim com os furinhos, daí colocava cada coisa, tudo separado. Tu tinha que comer Semelhante primeiro uma aos coisa. pratos do primário lá, né? Como tinha que ser igual a ordem do hospital, eles E daí, junto com o alimento, antes do alimento, tomava os remédios, né? Mas daí chegou um tempo ele parou, né? Parou de fazer efeito. Aí diminuiu a barriga até certo ponto e estagnou. Mesacol, né? Mesacol. 3 comprimidos. 3 comprimidos. Daí, como a imunidade estava baixa, comecei a sentir sintomas, né, de pneumonia, mas a gente nunca tinha visto pneumonia, não sabia. Nunca precisou, né, de um tratamento específico para pneumonia e pouco conhecia, né, pouco conhecimento, é muito perigoso. E daí a gente, como eu estava fraco, né, e magro, eu achei que era uma dor de uma lesão, né? Tinha dor nas costas. Parecia que era uma lesão. De um lado, né? E daí... E cansaço, mas a gente achou que era da internação, né? Porque foi uma internação muito... Ele ainda estava inchado da barriga. E a quantidade de medicamentos também me deixou fraco. E o enxume dos pés. Retendo muito líquido. Retenção de líquidos. As pernas era horrível. E daí até que num domingo, foi Sim. dia 22 de outubro. Eu, logo que amanheceu o dia, aí eu comecei a sentir uma coisa ruim, né? E eu lembro que eu levantei rápido, fui no banheiro e daí começou a sair infecção. Aí comecei a cuspir infecção, né? Catarro, infecção, e sangue também saiu um pouco. E daí fiquei a manhã inteira naquele jeito e com febre. Tremendo de febre. Tava calor, né? Não era um dia relativamente frio. Os outros estavam de manga curta e eu com frio, com casaco, com cobertor, porque não aguentava, né? E a febre não baixava, né? E remédio não adiantou mais. Tomei, acho que 2 remédios pela manhã e não baixou a febre. Só pra... Ele não conseguia nem tomar banho. Ele não tinha condições de tomar banho. Não tinha força de levantar os braços. Eu dei banho nele 3 meses. Porque ele tinha dia ainda que eu dizia, vamos tomar banho. Ele não queria. Porque ele não tinha coragem. Nem de ficar de pé. E a fraqueza, né? Sim. Daí nesse dia não melhorou. Aí foi o que nós vimos, né? Fizemos de novo a mala. Já parecia, né? Coloquei ele debaixo do chuveiro com 40 graus de febre. E enquanto arrumava a mala, a guria arrumava pra mim rápido.
E daí ele foi, baixou um pouco na febre. Aham. Foi o que adiantou pra ele, porque se ficasse do jeito que tava... Podia dar uma convulsão. Exatamente. E daí ele deu uma melhorada, conseguimos chegar na saúde. Aí domingo no turno da tarde, né? Nós viemos direto na emergência. Aí a doutora que atendeu mediu, Fez teste de Covid. fez teste de Covid, deu negativo, mediu a febre, né? Porque ainda estava relativamente alta, né? E mediu saturação. E a saturação não parava de baixar, né? Aí ela ficou preocupada, né? E colocou eu pra vir pra cá, né? Chamou o motorista, chamou com... Ah, você estava em Joia? Tava em Joia, assim, moramos em Joia. Aí ela ligou pro hospital, né? O mesmo hospital. E já pediu pra emergência ficar esperando, né? Esperando. Aham. Daí chamou o motorista, ele levou a ambulância lá, né? Saiu da cadeira de roda, tava de dentro Sim. da saúde, já com oxigênio, né? Sim. Da esquina da praça até o consultório, né? O pronto atendimento dá poucos metros, né? Eu cansei só de chegar lá. Eu Imagina. cheguei lá já quase passando mal, né? Quase morrendo. E daí depois tive que sair de cadeira de roda e quando eu entrei na ambulância eles tiveram que me dar oxigênio. Porque não aguentava, né? Parecia que eu tinha... Aquele dia foi morrido, né? terrível, que... E eu tava magro, uma situação assim, aqui entrou pra dentro, assim, e as pernas magrinhas, né? Tava só o osso, assim, dava pra ver o osso do joelho, assim, ó, aparecia E o osso do o joelho. cabelo caindo tudo. Era buracos e buracos na cabeça. Cabelo tudo caindo. Sim, por isso até que eles fizeram aquele exame achando, né, que era algum problema cancerígeno, né? Aham. Porque começou a cair cabelo e emagrecer e perdi Aqui, massa aqui do muscular. lado, assim, pra barbear, Sim. que o osso aparecia. É. Mas eu tinha que passar por cima. Se eu passasse direto, eu Cortava. cortava porque o osso Aham. estava apontando. Sim, cortava. Imagina. Aí Você daí sente a nós- saída de uma luta e já logo em seguida Logo outra, em né? seguida. Ficamos quantos dias em casa antes de vir a segunda vez? Foi 20? 20 dias. 20 Daí dias em casa. Era pra melhorar. foi Não. quando colocavam ele na maca, a guria tirava. Os gritos. É, Puxando de volta e nenhum queria soltar o outro. é. Foi um gritedo. E aí, daí eu vim com ela e meu esposo ficou com ela. Eu vim com ele e o meu esposo com ela. É, naquele dia nós achamos que era um caminho sem volta, né, É. Bernardo? Foi meio que... Foi horrível. Ele vinha um aspecto muito feio É, no oxigênio, a boca torceu para um lado, virou... Tava ficou um vesgo, esqueleto, né? tudo. Horrível. Nossa. A voz, né? Não podia falar direito também. É, Perdia a voz. Eu vinha cantando do lado dele, mas bem preocupada, né? Né? Puxava o ar, não vinha, assim. Aí, Imagina. por mais que respirasse, né? Não puxava, não puxava. adiantava. E o oxigênio, tiveram que aumentar, né? O oxigênio na sim. vinda. Aí quando chegou na emergência, Vocês né? chegaram na hora, então. Foi direto pro... Tiveram que parar acho, umas 2 vezes no meio da estrada para aumentar o oxigênio, Exato. porque não tava dando sim. conta, né? E escapava ainda. Escapava, né? Com o solavanco, né? Aí chegou lá, já foi direto colocar sangue. Eles já estavam esperando, na verdade. Prepararam tudo. Quando o motorista chegou, já abriram a porta direto da A pressão emergência. dele era 7, 8. 7, 8, Creio. Eles ficavam conversando comigo e tentando me reanimar pra mim não dormir, né? Porque tava quase Podia se ter dado uma apagando. parada, né? Tava quase apagando. Daí no primeiro dia nós chegamos, aí eles colocaram já direto o tratamento, né? Sangue também. Da doença e uma bolsa de sangue. Era o corticoides, não lembro, que eles começaram a colocar, Antibiótico. e antibióticos. Aí começou a cair mais cabelo. Mas ali já tava o diagnóstico já da. Já tava o tá. Da diagnóstico, pneumonia. Só não tava com a biópsia, ainda não tinha. É. Daí. Porque quando nós viemos pra cá, no dia que ele passou mal na segunda vez, os da saúde levaram a biópsia pra lá. Se desencontrou, Ah, deu bem no dia. Bem no dia. bem no dia. É. 2 dias depois, eles chamaram o doutor. Não lembro qual que era o nome do doutor. O segundo. Que eles chamaram e daí fizeram um raio-x, né? Pra ver a que estado tava o pulmão. O doutor Douglas. O Douglas tava com os 2 pulmões comprometidos, né? O direito e o esquerdo. O direito era o pior, né? Pior.
O direito estava quase totalmente. Entendi. E daí eu tive que ficar quase uma semana, né, no oxigênio. E tinha dias que eu tinha que aumentar ainda a dosagem porque não aguentava, né. Puxa o ar e não vem, né? Impressionante. Por mais que tenha ali o oxigênio, puxa o ar e não adianta. Meu Deus. Daí estava fazendo 2 tratamentos em conjunto, né? Um para pneumonia, que já é um tratamento forte, né? E um para a doença que já tinha um diagnóstico na época, né? Então era remédio dobrado. Daí começou a cair cabelo, perdi mais peso. Daí nessa segunda vez eu comecei a perder mais peso. Totalizou um total de 34 quilos, né? Eu tava com 80 em março. Quando foi chegar bem no meio da internação, eu tava com 46. Não, 46 quilos. Deu 34. E ainda né? que pesava era o enxume ainda. É. Se fosse tirar o enxume, dava menos ainda. Por causa das infecções e da retenção de líquido, né? Se tirasse isso, ia Dava menos. diminuir mais, Diminuir né, mais, o peso. Meu Deus. Aí, com uma semana de internação, daí fazia os exercícios, né? Eles têm fisioterapeuta e tal, mas não adiantava muito, não tinha recuperação, regressão, né? O pulmão ainda começou a melhorar um pouquinho, né? Mas daí chegou na quinta-feira, aí teve uma grande queda, né? Daí nesse dia, deixar pra ela contar que eu me apaguei. Que foi Não lembro. foi 7h30 da noite, ele começou a vir secreção. Ele começou a entrar sério, aquela coisa pra ele vomitar ali, né? É que ele não parava. 7h30 da noite, quando foi. E eu dizia pra ele, vou chamar a enfermeira. Ele não queria que chamasse. Vai passar, mas vai passar. Daí quando foi, e nós no quarto sozinhos, já tinha, né, dado alta, o outro tava do lado. Foi 4h30 da manhã, daí não deu mais. Não pude dormir, né? Daí eu chamei, ele tava desfalecendo, daí eu chamei, né, ali na campainha, daí eles vieram. Que daí ele se apagou mesmo, daí colocaram o balão, nem balão não resolvia, eles ataram o balão no rosto dele com barbantes. E mesmo assim, nada. Não. Daí que ele desfaleceu mesmo, assim, fechou o olho, assim, não atendia mais. O ar trancava ali e voltava, não entrava no pulmão. Daí que eles correram pra buscar as coisas pra entubar. Daí que eu me desesperei, daí eu comecei a clamar por Jesus, gritar mesmo. Eu chorei tudo que tinha que chorar naquele momento. E que eu peguei o telefone, eu pensei, eu ligo pra alguém, não ligo. Daí eu comecei a indagar com Deus, por que isso? Daí eu não vou ligar onde tá as promessas que o Senhor me fez. Daí que eu vi entrando aquele ser de branco, eu pensando que era uma enfermeira. Levantei daquele sofá que a gente dormia ali do acompanhante, para receber quando chegou que a luz estava escura, só na cabeceira da cama, que eles deixam, né, de noite. Desligam todas as outras, daí que chegou nos pés da cama, desapareceu. Daí quando desapareceu nos pés da cama, aquilo me deu uma coisa assim, daí parece que ele já ia, sabe? Porque eu olhei para ele e estava apagado. Daí não me atendia mais, daí que eu coloquei as mãos nele, eu lembrei na minha cabeça que ele dizia, mãe, dói muito aqui embaixo da costela direita. Eu lembrei, me veio, e eu coloquei as mãos ali e comecei a repreender. E aquele quarto assim, começou a esquentar que nem fogo, assim. Mas quando eu chorei tudo que eu tinha que chorar, daí que começou a me dar uma paz, assim, eu parei. Daí eles foram entrando no quarto, veio um enfermeiro e 5 enfermeiros. Mas vinham com aquelas mangas ali, só que no momento eu não sabia o que era aquilo. Né? Eu nunca tinha visto. Daí que eles disseram, nós vamos entubar, e daí me deu mais desespero. Daí quando foram mexer no oxigênio, aí ele começou a voltar. Daí eu me lembro que o enfermeiro que estava do meu lado, assim, que as mulheres estavam do outro lado, daí ele disse, não vai ser preciso ele ter reagido. Daí no outro dia, bem cedinho, eles foram fazer uma ressonância, né? Ressonância. Uma tomografia, acho. Uma tomografia, e daí é que apareceu que do pulmão direito tinha derramado tudo para perto do fígado, a infecção não saía por cima, então ficou ali depositado e era o que estava dando aquilo nele. Se eu não me engano, eles chamam de abscessos, né? Que são bolsas de infecções, né? Que ficam entre os órgãos, né?
E eu tive vários embaixo, perto do apêndice, no meio ali do intestino mesmo, e aqui entre o fígado e o pulmão. Que daí o pulmão não suportou, né, aquela carga. Derramou. Sim. E derramou. Né? Daí quando foi na sexta-feira de tarde, daí o doutor Marcos Tometes, vamos colocar um dreno ali. Um dreno. Mas a gente pensava, agora dreno ali já tá ótimo, Melhora, né? Tudo é que a gente pensa. Daí naquela quinta-feira, né? Engraçado que nos outros dias eu tive dor insuportável, né? E naquela quinta-feira não me doeu nada. Simplesmente, uma coisa terrível, assim, na hora da morte, não deu dor nada. Só fui me apagando, como se fosse dormir, né? Uhum. Simplesmente começou a apagar, assim, a voz da mãe começou a ficar longa e apagou. Foi se apagando. Como se fosse um sono. Foi nesse meio de tempo que a gente conheceu o irmão Jorge Dalri, que ele foi indicado por uma sobrinha do meu marido para ir orar por ele. Daí ele foi orar e daí deu nosso contato pro irmão Messias. Daí que ele entrou em contato com nós, né? Sim, ainda ganhei uma Bíblia, né? Exatamente. Do irmão Jorge. Daí que o irmão Messias orou e ele disse, né, que eu tinha que perdoar uma pessoa da minha família, que fazia 8 anos que eu não conversava, né? Sem ele saber, né, ele me falou. Teve uma revelação. E daí ele disse, tá em você? Daí que ele disse, não precisa tu procurar essa pessoa, Deus vai te dar a oportunidade. E foi exatamente por causa do Miqueias, essa pessoa nos procurou, né? E o Messias, ele é bênção de Deus. Ele vai estar assistindo. Um abraço pra ti, Messias. Tem que ir mais perto aqui, eu acho. Daí que, continuando, né, então o Miqueias foi colocado o dreno, foi tirado quase 1 litro, né, de infecção. Sim, na primeira vez foi um sofrimento para eles fazer, né, porque daí foi entre 2 costelas, né, eles tiveram que fazer um furo entre essas 2 costelas e colocar um tubo ali, um dreno, e para pegar anestesia foi complicado. Porque tu Não, eu ia infecção, falar, imagina a dor para pegar. 2, 3 anestesia para pegar. E mesmo assim, na sala, assim, eu tava de máscara, né? E os médicos também estavam de máscara, mas para fazer o procedimento foi terrível. Porque daí eles fazem uma sucção com uma seringa, né? Na hora que eles tiravam e colocavam num pote, a sala infestou. Um cheiro terrível, assim. Parecia um cadáver, sabe? Podridão. Pus com sangue. Eu tive que botar a mão assim em cima da máscara e os médicos tiveram que sair um instantinho fora, assim, e voltar. Umas quantas vezes, assim, pra poder aguentar. Era um morto-vivo. Era um cheiro terrível. Que é o cheiro de uma infecção, né? Eu falava, assim, saía um cheiro que... Não. Mas é que a gente não sente, né? Porque eu mesmo, assim, o paciente se acostuma, né, com aquilo. Mas quem tá fora é terrível. Até o meu colega de serviço foi lá foi levar biópsia. Né, a biópsia, ele teve que ficar na porta, né? Porque o quarto era infestado, assim, de cheiro, né? De infecção, não tinha. Ele perguntava pra mim, mãe, tô fedendo. E eu dizia, não tá, não. Como que eu ia dizer, né? Eu dava banho nele e colocava perfume feminino, porque era o que eu tinha. Era o que tinha, né? É. Sim, as roupas que a gente levou, né? Exatamente. Começou a virar um problema, né? Porque as calças que eu tinha era da época de 80 quilos, né? Começaram a cair tudo. Cai tudo. Ah, sim. Daí a mãe teve que ir lá comprar mais roupa. Aí umas primas minhas levaram roupa dos filhos, né? Dela. Nos levavam alimento também, nos ajudavam muito. A minha cintura caiu de 44 para 38, e mesmo assim em 38 eu ainda ficava caindo, né? Realmente tive que comprar calça de elástico no hospital, né, para poder esticar ali. Roupa de criança quase, né? Imagina. Aí quando tava tirando, né, ficou uns dias com o dreno, né? Com dreno. Daí quando ele ia tirar o dreno, que ia dar alta, né? Uhum. Daí veio o médico, né? Fazer uma ressonância, daí que foi fazer a ressonância. Daí chamaram o Dr. Fernando, que é especialista mesmo. Quando a biópsia veio, daí chamaram ele. Isso. Que daí ele olhou a biópsia e entregaram o caso para ele, né? Que acharam realmente que aquilo não era, né? Mas não tinha mais jeito, né? Daí fizemos o exame e daí que foi notado que
nesse período de tempo teve bloqueio. E daí tava tendo fissuras, né? Ia romper o intestino, ia vazar fezes para dentro. Né? Além daquelas infecções, ia romper o intestino. Quando a gente tava feliz, assim, que ele tava dando um realce, sim, ele piorava. Daí E a febre não baixava, né? Todo dia febre. Daí Engraçado que num horário específico, né? Chegava às 7 da noite e a febre aumentava. De manhã não tinha. eu me lembro do versículo que o irmão saudoso Jorge da Rui disse para nós, né? No Salmos 46, o versículo 10, né? Quando ele olhou para mim e disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, porque era o que eu tava me perguntando por quê, onde que eu errei, né? A gente faz essa pergunta. Porque é um sofrimento terrível, né? Sim. Porque não é uma criança ali, é um homem, um filho homem, né? Que tá ali precisando da gente. Não é fácil. Pensar em morrer jovem É, assustante. quantas vezes eu dei banho nele chorando, porque eu fiquei forte até um tempo. Aí teve um tempo que não deu mais. Daí eu ia dar banho nele chorando dele. Quantas vezes eu me lembro que eu ia secar ele chorando e ele secava minhas lágrimas e dizia: mãe, não chora, porque se tu ficar doente, quem vai cuidar de mim? E quantas vezes me deu força, né? Porque muitas vezes a gente, como ser humano, a gente murmura. Com certeza. E porque muitas vezes a gente, né? A gente se criou assim, ajudando em oração para os outros, Jesus curando. Daí pergunta, aquele silêncio que você fazia pra gente, né? Daí perguntava por quê, né? E o clima do quarto também era um clima bem silencioso, né? Aquela luzinha assim da cama, aquilo parecia um velório, né? E o silêncio. Eu me lembro que ele tava bem mal, porque ele só dormia. E não podia comer, né? E daí ele deitava, eu pensava que ele tava acordado porque ele dormia com os olhos abertos. Tava virado os olhos, e eu pensava, às vezes eu tava conversando assim, eu olhava e tava apagado. Daí ele dizia, quantas vezes eu tava em desespero, murmurando, e ele dizia: mãe, não murmura, se Deus não poupou nem o seu próprio filho, por que vai me poupar? Né? Então aquilo me dava ânimo, né? Porque nem ele que tava mal, ele não reclamava, era eu que reclamava. Chegou um ponto que a gente não tinha mais o que fazer, né? Não tava mais ao nosso alcance, né? Era só o alcance de Deus, né? Nem o médico não tava muito, né? Não. Ele ficava parado, olhando os exames, não sabia o que fazer. Não. Porque ele deu todos os remédios que tinha, né? Possível, assim. E o teu quadro, no caso, não melhorava. Não melhorava. Os remédios que eu tomava não funcionavam. Saiu pó e o cabelo caindo direto, perdendo peso constantemente. Daí eu fiquei com 46, aí começou a inchar as pernas, né? A perna ficou enorme, assim, monstruoso. E daí a barriga inchada também, enorme. E os braços e o peito fininhos, sabe? Ficou parecia desproporcional, esse o corpo osso ficou desproporcional. A cintura, assim, os ossos, tu podia ver o contorno deles, né? Dos braços também, né? O contorno dos braços, as mãos aqui aparecia todos os nervos, quando se mexia, assim, via todos os nervos. O maxilar entrou aqui para dentro, esses nervos apareciam também. A cabeça aqui, essas junções que a gente tem do crânio. As veias dos olhos aqui verde. Essas junções do crânio apareciam também. De tão magro que tava, né? Ficou a pele em cima do osso. Do né? osso. A gordura se foi, né? Tinha um percentual muito A pouco de vaidade gordura, se foi. A vaidade se foi. Que era muito vaidoso. Ficava na frente do espelho fazendo tupete no cabelo. Caiu tudo. Só misericórdia. Não podia rapar a barba direito, Não, né? era eu que Porque fazia. aqui entrou, né? Pra dentro praticamente. Da mãe fazia, mas tinha que fazer voltas, né? Sim, pra não machucar. Sim. Se olhava no espelho, era outra pessoa, né? Porque o olho ficou pra dentro, né? Aqui, o contorno do nosso crânio, né? A gente podia ver exatamente que entrou pra dentro ali, sabe? Parece que... Ele reclamava, né? Reclamava, dizia: mãe, o que eu virei, eu dizia: mas vai melhorar. Vai voltar ao normal. A arcada dentária parece que sobressaiu, sabe? Pra fora. Parecia assim que tava só a pele em cima do crânio, assim, sabe?
via perfeitamente o sinal do crânio, sinal do o desenho crânio. do crânio, ficava até meio assustador, né? É. Quem via Imagina. a primeira vez ali, Ninguém acreditava que saía de lá. é, Por mais que tava a igreja orando, tudo, mas teve muitos comentários que teve até um colega de trabalho, né, que disse, ele Que- foi me ver, né, e voltou voltou. decepcionado, né? Ele disse, se a fé que ele tem, o Deus dele que ele confia, operar um milagre, é só um milagre mesmo. É, porque... Ele deu por perdido. Sim. Ele chegou na porta, né, já E ele fala até hoje, né? rescindiu, né, aquele cheiro de infecção. A situação que eu tava, né, ainda quando ele chegou, eu tava saindo do banheiro, né? Uhum. Numa das Mas muitas vezes que Hoje eu ele ia, leva um né, testemunho também, né? Hoje ele vê. Porque ele Ah. conseguiu ver o antes e É. a transformação de Deus, né? Sim, e daí eu tinha que andar com os braços todo furados, né? E daí frequentemente trocava de braço, né? Não tinha quase E daí eu tinha que andar segurando o E as andador, mãos né, com inchadas, aquela, né? Tudo inchado. com o soro, O né? soro, é. E daí ele chegou bem numa hora dessa, né? Ficou me olhando assim. Não Sim. falou nada na hora, mas depois. Ah, dá um choque, né? No Sim. tu vê, né? Imagina. Quem tava acostumado a me ver, né? Com 80 quilos. Sim. Depois, né? Daí que foi feita a ressonância, né? Depois da biópsia, que o doutor Fernando pediu, daí que apareceu, né? Todo Sim. comprometido. Todo. Daí quando ele foi lá dar né, falar pra nós que tinha que fazer a cirurgia, daí foi um baque. A gente É. se apavorou, né? Todo Sim. intestino comprometido. Tava a maior parte, né? Sim, Maior pra parte. ele achou que não tinha mais. Sim, ele parou, né? De fazer os movimentos, né? Ele pensou, vamos ter que usar a bolsa como se fosse o intestino, né? Sim. Aí eles iam fazer a cirurgia pra botar A bolsa de A a colostomia. bolsa de colostomia. Isso. E eles tinham que fazer as pressas, né? Porque apareceu, de alguma forma, lá no exame que tava prestes a romper aquela parte ali, né? Uhum. Que era bem na junção entre os dois intestinos, né? O Foi que grosso e ele o disse, delgado. se você não morrer da infecção, Morre de anemia. morre da né? anemia. Porque eles colocou um total de 4, né? 4 bolsas de sangue. Acho que o total foi, né? Sim. E daí eles colocavam num dia, aí eles faziam exames de sangue quase que diariamente, né? Uhum. Aí eles mediam a quantidade de ferro e outras coisas no sangue num dia. No outro dia que eles colocavam o sangue já tinha diminuído Já tinha diminuído. drasticamente, aquilo sumia. Uhum. Mas quando foi pra preparar pra cirurgia, né? Uhum. Eles colocaram 2 bolsas de sangue naquela tarde, né? Uns 2 dias antes, né? É. Fizeram E o daí, exame. daí ele disse assim, veio ali o médico dizer, se der febre nele, na hora que colocar o sangue, ele tá perdido. Porque É. ele vai coalhar o sangue, né? E daí não tem mais cirurgia e é perigoso ter vir a óbito, né? Porque não Eu- ia aguentar, é. sem a bolsa de sangue não ia aguentar a cirurgia, né? Porque já tinha perdido sangue com as diarreias, né? E além disso, o sangue estava fraco, né? A anemia já tinha Sim, corrompido. ela vai. Aí daí era permitido 2 pessoas entrar nas visitas, das 4 às 8. E quando ele estava colocando sangue para preparação da cirurgia, eles deixaram 6 pessoas entrar. Pra 6 ser- parentes. 6, entre tias e primas, né? Hum. Eu entendi que como se fosse uma despedida. despedida. Que eles permitiram e o hospital não permitia. Não permite, né? Que ele encheu uma quebra de regra. Foi. E daí a gente ali apavorada porque começou a dar um febrão nele. Sem parar, daí eu me lembro que eu molhava uma fralda e colocava na testa dele para baixar a febre. E chamava eles. E daí nós molhava e dava de pirona, né? E daí passou a primeira bolsa. Daí foi um alívio. Mas vem a segunda bolsa. E aquele desespero, a mesma coisa, né? E a febre subindo e nós colocando pano molhado até dar Ela o... aí baixando. É. É. Aí agora sim. Sim. Daí foi. Foi duas. Mas um desespero assim, sem E tamanho. demora muito tempo pra bolsa. Demora. Demora, tinha um É muito tempo, lento, né? Lento pra poder Imagina, entrar tipo, no horas mais sistema. ou menos. E ainda tinha que Deu. passar naquela bombinha, né? Como é que é? Eles colocaram, os remédios que eles colocaram eram fortes, né? E tinha que ser com a contagem de gotas controlada. 40 né? gotas na bomba. Num período de tempo. E daí que eles colocaram, aquilo ia lento e eu tinha que andar com aquilo, né? Diretamente. E daí um pouco ó, pela força daqueles remédios, daí que
me deixou mais debilitado ainda, né? E daí, antes da cirurgia, o médico veio, né? Os médicos, no caso, conversaram entre eles e chegaram, né, a questão que ia precisar de cirurgia urgente, né? Aí tinha vaga, nós estávamos, eu acho que foi antes do dia 7, nós estávamos, era um dia 5, acho, né? Que ele falou que ia precisar, né? Tinha vaga pro dia 28 de dezembro, né? Mas daí conversaram com o médico e ele falou que não chegava, né? Porque ou ia romper, ia vazar todas as infecções, né? E fezes também, que ficaram ali acumuladas, né? Ia romper, infeccionar tudo, ia matar, né? E daí parar os órgãos, né? Ou a anemia, né? Ia aumentar drasticamente e ia matar de fraqueza, né? E daí, consequentemente, dá paradas cardíacas e um montão de outros problemas, né? Para os órgãos, né? Porque a infecção era quase que geral, né? Era generalizada. Tinha a infecção no meio, né, dos órgãos, e daí tava subindo já pro pulmão, né? Tudo já tava exalando. Tava tomando conta. Tomando conta. Meu Deus. É daí que o médico chegou, né? Daí, depois que, né, ele falou, né? Uma cirurgia. Daí que o Miquel perguntou, tava na cama, tava do lado dele, perguntou, ele tava nos pés da cama, o doutor Fernando Bueno, ele perguntou, não é arriscada essa cirurgia, né? Daí ele disse, eu não te garanto nada, tu pode entrar no centro cirúrgico sem morto dela. Ele ia Deus, que fazer a choque. cirurgia, né? Pra tentar, ia tentar, né? fazer, né? Como que tirasse aquela parte ruim, né? Mas não era garantido, né? Não. E se fizesse e desse certo, na melhor das hipóteses, teria que usar a bolsa, né? Ou por muitos anos, até o intestino se regularizar, ou para sempre, né? Mas o princípio era para sempre, né? Porque era uma parte muito grande, né? Que estava comprometido. Mas eu me lembro de uma palavra que ele falou, lembra, Miquel? Ele disse assim, eu não sou JC, Jesus Cristo, para fazer milagre. Ele estava sem esperança. E daí eu disse para ele, Senhor, não é, mas Deus te deu essa missão, né? Pode fazer, e Deus pode fazer um milagre. Daí que ele disse que tinha que usar a bolsa, né? Daí ele saiu, daí ele ficou chorando, ele saiu do quarto, até saiu de ré do quarto, saiu de ré olhando, assim, ele chorando sem parar. Daí deu uma aflição nele, assim, sabe? Que ele não parava mais de chorar. Eu já estava me preparando, né? Tanto é que eu entreguei para a mãe os cartões que eu tinha. Tudo. Entreguei carteira, entreguei tudo que eu tinha. Falei para ela vender meus bens. Entreguei tudo. Eu achei que ia morrer, né? Na época. Passa na cabeça naquele momento, a né? aflição, né? A angústia que isso aí não deve causar. Daí que eu me lembro que eu liguei pra minha prima na hora, né? Que ele tava chorando, daí, um desespero, assim. Daí eu contei pra ela, daí ela disse, passa pra ele, daí eu oro por ele e disse, não, você vai entrar naquele centro cirúrgico, vai ser muito melhor do que tu imagina. Tu vai sair daí lá bem. Daí ele pegou e dormiu, né? Dormiu, era 2h da tarde, eu me lembro que... E eu também fiquei desanimada, ele deu um cochilo naquele sofá, porque eu não sabia o que fazer, e agora... E um silêncio. Um silêncio. Ficava mais nervoso, né? Claro. Daí que eu vi um barulho na porta, empurrou a porta, era o pastor, né? Na época que ele tava aqui na cidade de Joia, né? Que agora ele tá em Boa Vista, no Buricá, né? Pastor Isaías, ele chegou. Eu sempre digo, nunca ninguém pediu pra ele ir lá, ele pegou e foi, porque ele, assim, por boa vontade. Ele chegou, daí ele começou a conversar com o Miquel, eu acordei ele, daí ele começou a conversar, porque ele passou por uns momentos parecidos na saúde, né? E sabe que saiu aquela aflição. Saiu aquela aflição, E daí pra completar, né, ele orou por nós ali, daí pra completar, de noite, né? Chegou um casal de irmãos de Panambi, que ele tinha que fazer um procedimento dos rins, né? O irmão Almir Bonetti e a irmã Giovana chegaram.
Aí foi mesmo que chegar a alegria no quarto, né? Nós esquecemos da cirurgia, que era no outro dia, né? Esquecemos, conversamos, né? Contamos testemunho, né? Demos tanta risada aquela noite que Sim. esquecemos de tudo. Daí tinha uns irmãos da cidade que ligaram pra nós chorando, né? E nossa, lá E vocês na alegria alegre. E daí tava os irmãos orando na beira do sofá, chorando com a Bíblia assim, e né, que estavam muito preocupados. Disse, não, fica tranquilo, Deus que sabe de tudo. Nós estávamos muito tranquilos, né? Mas os irmãos se preocupavam muito com a gente, choravam com nós, né? Foi Muita oração foi levantada. e foi muita amizade, como o Miquel disse assim, mãe, eu não imaginava como eu era tão querido no município, né? Porque todo mundo perguntava, eu ficava às vezes o dia inteiro para responder as mensagens das pessoas, né? Tanto os irmãos quanto os conhecidos, todos, né? Os parentes, tudo. Todo mundo perguntando dele, que estavam orando, é uma benção nessa lado aí. No começo é um choque, né? A gente se desesperou, aí depois a gente meio que se preparou para qualquer coisa. Sim, sabia que era o... E Deus enviou as pessoas certas também, né? Oramos ali e nos preparamos para qualquer coisa, né? Sim. Fizemos aquele concerto básico e daí ficamos preparados para qualquer coisa. Daí e não tinha o que fazer, né? Tava na mão do médico e na mão Sim, daí do a gente ligou, liguei pro meu esposo que estava no trabalho, já estava trabalhando, né? Que ele é 20 e poucos quilômetros de casa ele trabalha. Né? A minha filha ficou com meus pais. Daí, tudo contando, né, da cirurgia, tudo, daí todo mundo já estava preparado. Uns ficaram desesperados, outros estavam mais confiantes, né? Mais confiante que nós, até, exatamente. Né? Daí, eu me lembro que eu esqueci de uma cunhada, né? Daí quando foi 3 da tarde, eu disse, mas eu vou mandar uma mensagem para ela. Eu esqueci dessa, de tantos que tinha, né? Daí quando eu mandei a mensagem para ela, ela disse, tô indo já, lá de Joia para cá. Vou já ficar contigo. Tu não vai ficar sozinha na hora que ele for fazer cirurgia. E se botou dela vieram, né? Ela e o esposo dela. Daí vieram ficar com a gente. E na hora, e quando ela chegou na porta do quarto, já estavam arrumando ele para levar, né? Ele tava colocando a roupa, tudo. Daí o irmão que estava no quarto, daí ele pediu para a enfermeira fazer uma oração por ele. E daí leu o Salmo 121, né? Que é, eleva meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Daí, e o Miquel entrou assim naquela cirurgia numa calmaria. Nem parecia que estava um dia antes, assim, desesperado. Um dia antes bateu um desespero, né? No dia mesmo, depois de a gente conversar bastante e orar bastante, deu uma calma, né? É que no início daquele choque, né? Ninguém tá preparado para uma notícia. O médico ter falado, né? Não te garanto, né? Então aquilo já entra dentro da gente. Imagina o desespero. Daí foi 5 e pouco, né? 5h30 eu fui. 5h30 em diante. Acho que saiu quase 9, né? A cirurgia acho que começou era 7. Porque tem um preparo antes, então. Daí saiu, acho que quase 9 da noite. Né? Nós estávamos na sala de espera. E nós tínhamos esquecido de estar conversando, daí quando olhamos ia passando. Daí que a minha cunhada dizia, mas é o Miqueias. Daí conhecemos, né, que vinha só tampado com lençol. Daí nós fomos lá ver. Já iam levando direto para UTI. Para posar lá, né, que eles só para posar, daí que nós fomos. Daí ele se batia, se atirava assim. Fica meio, né? Ainda tava sob efeito, né? Se atirava, Anestesia, né? Se atirava e me chamava, né? Mas essa parte eu não me lembro. Mas imagina. Ele batia com a cabeça assim e chorava, corria lágrima dos olhos. Assim. Acho que da ansiedade e da anestesia. Dá uma angústia, né? Na hora de que vai acordando. Daí me chamava, daí eu perguntei como eu tô aqui, tá me vendo? Ele dizia, tá tudo embaralhado, né? Daí que foi pra UTI. Daí eu entrei lá, nunca tinha entrado na UTI, né? Nem imaginava como era. Daí com aquelas roupas, touca, luva, tudo pra entrar. Daí fui lá ver um pouquinho. Mas é uma coisa bem difícil, né? Ver que coloca uns meião, né? Olha. Pra circulação sanguínea. Aí a dor direto, né? Porque já tava saindo a anestesia, né? Passou a noite inteira com dor,
com morfina, né? Sem parar. Terrível. Ferroava por dentro. E a cirurgia deu... Cirurgia deu tudo certo, né? Tudo certo. Foi melhor do que Aí foi esperado, quando né? a minha cunhada perguntou daí o médico veio, né? Daí ele disse, foi aquilo que eu te disse, exatamente, tudo foi feito. Daí a minha cunhada veio na minha frente e perguntou, e a bolsa, doutor? Daí ele disse, não tem bolsa nenhuma. E ela começou a gritar, glória a Deus, né? Naquele hospital. Aí foi uma benção, né? Só de saber que não ia usar bolsa nenhuma. Sim. Já foi um milagre, né? Já foi um Sim. milagre. Porque eles, né? Talvez médico pela já ciência, tinha- pela forma que eles estavam É. falando, não tinha probabilidade, né? Ele contou, né, depois, né, Sim. que quando eles abriram a barriga, né, tiveram que se afastar um pouquinho e voltar, né, porque o cheiro era insuportável. E tinha infecções, né, em toda a barriga. A minha apêndice estava prestes a Se romper também. se romper também. Também foi tirado. Ficou uns 6 meses ela infeccionada e prestes a se romper e não se rompeu, né? E infecções, uns 6 meses também, né? Que tinha ali acumulada, eles tiveram que drenar tudo. Isso é pela graça de Deus mesmo. É, aquela parte do intestino eles tiraram 15 centímetros, né? De um intestino e 18 do outro, né? Que era a junção dos dois. E os 20 nódulos. E mais 20 nódulos, né? Que estavam se formando, né? Fala de pólipos. Pólipos que estavam crescendo, tinha 2 centímetros, eu acho, né? 2,5 centímetros, né? Estavam se Nossa. formando. Dava um total de 10, acho que centímetros, né? Um total de 10 centímetros, se fosse somar tudo, né? Uhum. E daí eles tiraram também essa parte e tava, aquela parte que eles tiraram tava podre, né? Tava Necrosado já. Tava necrosado já. Prestes a se romper, né? Com fezes e infecção, tudo, né? Prestes a se romper. E daí tiveram que colocar um dreno enorme aqui dentro, assim, e fora aquele que tinha embaixo do pulmão ali, né? Mas, Foi tudo graças na a hora Deus, foi tudo certa. na hora certa. Meu Só que na Deus. hora de colocar, né, tudo no lugar, não precisou a bolsa, né? Tudo Se se encaixou. encaixou perfeitamente. Né? Graças a Deus não precisou bolsa, não precisou nada. No outro dia eu já estava no quarto. No outro dia, às 8h30, né, me transferiram pro quarto de recuperação. Sim. Foi uma graça, né? Voltar, bah, Tu sentou na cama, né? no mesmo dia, né? Ah, já Meu consegui Na sentar. recuperação, no primeiro dia, já consegui sentar. E falava normalmente, né? Sim, só sentia muita dor. Muita dor. Ele reclamava e Não. dizia, vai passar tudo, você vai ver. E às vezes eu digo pra ele, viu como passou? É. Né? Primeiro dia complicado, porque além da dor, né, de estar voltando, e tinha também ficou muito sensível, né, Sim. pra mexer, fazer Sim, porque os imagina, pontos. eles Imagina quantos mexerem em pontos tu já tudo, não né? tava, né? Por dentro. 24 pontos. A pele da barriga ficou muito sensível. Nossa, filho. Encostava ali, ficava, Meu Deus. dava um choque, né, Nossa do céu, gente. depois dava um choque, né, um choque, assim, mas na hora a gente não esperava, né, foi tão bom assim que ninguém esperava, nem eles esperavam. Não. Né? Depois eles E a diferença do médico depois da cirurgia, quando você estava no quarto, o jeito que ele chegou lá. mais calmo, mais alegre. Imagina- Sorrindo, Imagina né? a aflição dele, Daí quando né? ele, É uma ele vida. chegava pra examinar a cirurgia, o Miquel levava as mãos, não deixava ele pegar. Daí ele dizia, seu dengoso da mãe, deixa eu ver. Mas imagina a aflição, né? Porque é uma vida nas mãos deles e... Tá E rouco. pela rotina, né, deles ver tantos casos, ou às vezes casos parecidos, de abrir, às vezes eles já ter mais ou menos uma consciência do que poderia vir, né? E aí ele, no Uma caso, certeza fazer o... do que teria que fazer, né? E no caso ele vai lá, faz o processo e vê que tudo se encaixou, imagina. Né? E daí, depois que eles fizeram isso, eles pediram uma biópsia, né, de tudo aquilo que eles tiraram. E deu, acho que um balde, mais ou menos assim, né, de podridão, de infecção que saiu, e a parte, né, que eles tiraram fora. Mas daí fizeram o exame e não tinha nada cancerígeno. Uhum. Não, tava recém se formando, daí foi tirado no começo já. Se deixasse mais um pouco, além da Iria doença, virar Ele ia câncer. se formar. tinha nódulos cancerígenos. Né?
Nossa, foi... Depois a recuperação foi mais complicada, né? Demorou um tempão. A gente voltou pra casa, foi que dia? Foi num domingo? Não me lembro se Foi no domingo. Num domingo a gente voltou pra casa. E daí eu não me lembro que dia que foi. A gente voltou pra casa e eu voltei pra casa um dia depois da cirurgia, né? Eu fui pra cirurgia, tava com a perna inchada, com a barriga inchada. Quando eu saí da cirurgia, desinchou tanto que aparecia o osso da perna. O osso do joelho apareceu, o pé, ficou aparecendo todas as articulações. Né? E daí diminuiu drasticamente o peso, né? Sim. Aí eu voltei pra casa, quando eu voltei tava com 47, 48 quilos, né? 45. Quando eu voltei. E daí pra recuperar foi mais complicado, foi aos poucos. Né? Daí tinha que fazer o Curativo, né? todo dia, em casa. de manhã e de tarde. Sim, a mobilidade diminuiu drasticamente. Meu quarto tem escada pra subir, olha, foi complicado. Mas tirando, no caso, as dificuldades da recuperação, depois os sintomas, tudo foi normalizando a questão do... Foi normalizando. Depois que eu fiz a cirurgia, né? Não tive mais diarreia. Não tive mais sangramento. Nem vômito direto que eu tinha, não tive mais. Aquela sensação de soluço, aquele mal-estar, não teve mais. O apetite que foi voltando aos poucos, foi mais tardar. Foi gradativamente. O peso foi aumentando aos pouquinhos também. Deu um total de 6 meses, né, mais ou menos, recuperação. Eu me lembro que eu voltei para trabalhar, foi em fevereiro, né? E 2023 agora? Agora, em fevereiro de 2023, voltei pro trabalho. Normalmente. E tinha algum sintoma que os médicos falavam que poderia ter? Vamos dizer, não poder andar, não poder mexer os braços, ou algo do tipo? Os principais sintomas em relação à alimentação, né? O principal dessa doença que a maioria, né, sente é diarreia constante, né? Então, muitas têm que seguir uma dieta específica, outros são intolerantes para a maioria dos alimentos, né? E diarreia, alguns têm febre, né? Se comeu fora da prescrição médica. Sim. Cansaço, a perda de peso constante, né? Mas depois que fiz essa recuperação, né? Graças a Deus consigo manter uma alimentação saudável, regrada, não tenho restrição de alimentos. Cuido, claro, do tempero muito forte, alguns alimentos inflamatórios, né? Processados, esses ultraprocessados, temperos fabricados, né? Esses realmente dão uma segurada, mas consigo comer os alimentos normalmente, né? Saudáveis. A carne vermelha, que a maioria das pessoas não podem se alimentar. Posso. O leite também, e ele pode. Meu Deus. Só se cuidando pode estar liberado. Uma vida normal. Meu intestino voltou ao ritmo normal também. Ou seja, isso é um milagre, né, de Deus, né? Porque a maioria das pessoas, né, os casos, fica alguma sequela de não poder se alimentar, algo do tipo, e tu tá... Sim. A gente depois disso faz, né, pesquisas e coisas. Tudo que a gente estuda, né, sobre essa doença realmente indica que os sintomas voltam, né, com o tempo. Eu até hoje, graças a Deus, um ano e pouquinho depois, não voltou os sintomas. Nem diarreia, nem sangramento, nada, né? Febre é muito raramente. O cuidado que eu tenho, é claro, a minha imunidade baixa, né? E às vezes dá um cansaço, porque essa doença ela dificulta a absorção de nutrientes, né? Então, por mais que às vezes você coma bastante alimento saudável, ele não absorve totalmente os nutrientes. Por isso, até é indicado para pacientes que têm essa doença tomar suplementos, né? Alguns suplementos, vitaminas. Eu tomo algumas vitaminas, né? O tratamento é feito com imunossupressores, né? Para
porque tem que regular a imunidade e diminuir a imunidade. E esses imunossupressores dificultam também um pouco, de certa forma, né? Que frequentemente um resfriado comum, para uma pessoa comum, que seria facilmente curável, né? Para mim se torna mais... Um gripão, que nem disse. E um risco de pneumonia, né? Mas isso é apenas uma das partes, né? Em comparação com uma doença, a minha vida está completamente normal. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. A alimentação que os médicos tinham, né? Tinham passado uma dieta específica. Nem precisamos. Eles estavam até preocupados, né? Porque eu ia... Teve dias que eu fui 20 vezes no banheiro. Teve dias que eu ia 10, né, vezes direto. Ou teve dias que eu comi e 5 minutos depois a comida já saiu, sabe? Quase sem processar a comida. Uhum. E agora o ritmo tá normal. Tá normal. Como Glória a Deus. normalmente. Ganhei já 16, 17 quilos, né? Com quase 70, né? Quase 70 quilos. Que bênção. Que bênção. E voltou a força física, a mobilidade. Eu andei alguns meses, logo que eu recuperei, com uma bengala, né? Mas agora consigo até fazer caminhadas, corridas, alguns exercícios físicos, né? Aos poucos a vida voltou ao normal. Mas, nossa, Voltou ao gente. normal. 4 meses começou a dirigir, né? Comecei a dirigir, 4 meses. voltei ao serviço, faço o serviço normalmente. De vez em quando ele dá alguma dorzinha, né? Alguma coisa. Mas nada comparado. Com aquela Que passou. que passou, Nossa, né? mas... Eu acredito que Deus ainda permite, né? Que fique um pouquinho, porque daí a gente se lembra, né? Que eu acredito assim, a gente é jovem, eu acho que se ficasse meio saudável, a gente ia ficar meio disperso, né? Uhum. Daí, de vez em quando dá uma dorzinha, a gente se lembra, né? Tem que buscar a Deus, né? Sem Deus não é nada. É verdade. E da onde ele tirou, não tem nem comparação, né? Tudo indicava contra, né? 3 médicos que atenderam, os 3 não deram esperança. E a situação que tinha, né? Pela quantidade de infecção, um pouco daquela infecção já mataria uma pessoa, né? E eu fiquei meses com aquelas infecções. Imagina, ficou 6 meses. E isso a gente sem saber, né? E depois no hospital ainda mais infecção ainda. E sobreviver a tudo isso, né? Meu Deus. E não precisar de bolsa, nada disso, né? É um Uma propósito. benção. E depois a alimentação voltar ao normal e a doença sem nenhum sintoma, né? Realmente é uma É um graça. milagre de Deus. E eu creio que tem propósito, porque Deus é... Tu vê, né? Ele vai auxiliando, vai ajudando, né? Imagina um deserto muito árduo, né? Mas a mão dele sempre sustentando, né? A mão de Deus, né? E lá no hospital, impressionante, né? O primeiro paciente que nós ficamos no quarto era um irmão de fé. Aí a gente conversou, Pessoas já certas, né? se anima, né, um pouco. Claro. O segundo colega de quarto, o segundo, o terceiro, a filha deles tinha a mesma doença. Tinha passado o e mesmo. passou um processo semelhante ao meu, também anos lutando, né, contra a doença. Também ficou um tempão internada, precisou de cirurgia também. Então veio assim pra alertar a gente, né? E queira ou não, mobilizou a cidade, né? Hum. Então, quantas pessoas que foram alcançadas lá na cidade de vocês, né? Sim. Que talvez pessoas que não tinham costume de orar É verdade. por causa da causa dele, começaram a buscar mais se reconciliações. Houve também, né? Teve. A família pediu mais, né? Teve aceitação, teve conversão, até as primas já se batizaram, né? Olha só, quantos propósitos que Deus faz, Às vezes a gente né? não entende no É momento, verdade. né? E depois a gente vê, poxa, tudo isso teve uma razão, né? Mesmo que doa, né? Foi com um irmão disse para Miqueias: você pode estar doente, mas através de ti muitos vão chegar a Cristo, né? É verdade. Quando ele estava no hospital, né? Hum. Então, e foi mesmo. Na hora parece tão difícil, né? Mas depois que passa,
a gente vê que em cada detalhe foi misericórdia, né? Tudo se encaixou para dar tudo certo mesmo. Desde o começo, né, dela não ter efetivamente lá em 2018 ter aparecido, né, como força, para depois o diagnóstico feito na hora certa, o hospital ser escolhido, o hospital certo, É verdade. as pessoas, né, os colegas de quarto, tudo na hora certa, a pessoa com uma história parecida. Tudo foi se encaixando, né? Sim, e depois o maior que foi que não precisou, né, de bolsa, não precisou de outros meios, né, e a alimentação voltou ao normal, a vida voltou ao normal. Glória a Deus. E a doença ficou como se está normalmente, né, ela não aparece. Como Ela se tá não existisse. estagnada ali. Graças a Deus até agora não apareceu. E nem vai, E em nem nome vai, de em nome de Jesus. Jesus. Declaramos a cura, É né? verdade. Deus tem poder. Oh, glória. Nossa. Aí que esses dias que eu tive um sonho de um versículo, né? Que nós tava pensando, né, que vinha pra cá daí. Eu tive um sonho de um versículo de Isaías 43:19. E eu tava até brincando com o Miquel. Todos os anos da fé não tinha lido aquele versículo. Daí eu fui ler aquele versículo. Daí tem partes engraçadas que dizem: "Diz que faz coisas novas e tem o caminho no deserto." E eu achei interessante me mostrar aquele versículo. Né? E eu fui ler para ver o que era. Né? E deu exatamente, né? Tudo que vocês passaram. Então Deus sabe, né? Deus sabe. Semelhante, né, aqueles que na Bíblia que passaram pela prova, né, tiveram que passar pela prova, mas Deus estava com eles. Deus né? estava com A eles. gente não vê, às vezes a gente espera, né, que nem o Elias esperava um grande movimento, mas Deus estava na calmaria. Né? É É verdade. verdade. É verdade. Às vezes fica em silêncio, mas Ele tá ali, né? Ele tá ali. E hoje mais um propósito cumprindo, né? Porque talvez quantas pessoas que estão passando por um processo parecido, né? Estando cabisbaixo ou perdendo as energias, perdendo as forças, é um testemunho para fortalecer aqueles que estarão assistindo, né? Para mostrar que não, Jesus ele cura, Jesus ele restaura, tem propósito. O deserto ele é sofrido, mas depois lá na frente a gente vai ver que tudo teve um porém, restauração, teve cura, teve milagre, pessoas sendo movidas, né? Então Deus ele sabe de todas as coisas, né? E talvez, né, a pessoa que está assistindo, que está passando por uma causa parecida, permaneça firme, permaneça com Deus, né? Se agarre no Senhor, que é Ele que move todas as coisas. Às vezes a gente quer fazer as coisas pela nossa força, pela nossa vontade, mas Deus ele mostra que não é pela nossa força. Não é pela nossa vontade, mas sim é pela graça dele, é pelo poder dele, é pela misericórdia dele, que ele faz todas as coisas, né? Sim. Jesus, uma vez respondendo a Pedro, né, ele disse que vocês não entendem o que estou fazendo agora, né, mas no futuro entenderão. Exatamente. E Paulo, se não me engano, escreve que todas as coisas, né, cooperam para o bem, né? Aqueles que Até as coisas ruins, às vezes, têm verdade. um propósito, né? Esse que aconteceu com nós, né? Se a gente parar para refletir, às vezes a gente conversa em casa, em família, né? O que a gente passou, chora um pouco, se alegra, né? Porque a família se uniu, né? A gente fica um na casa, né? Separado, assim, porque moram em cada cidade, né? Mas naquele período todos se uniram, alguns parentes voltaram à fé, né? E com o passar desse processo todo, aumentou a fé, inclusive a nossa, né? Amém. Porque você, embora eu tenha nascido em lar cristão, você ir à igreja e ler toda, né, aquelas histórias, mas é diferente de viver, né? Sentir o agir de Deus na nossa vida desperta a nossa fé, né? A gente se lembra no dia a dia o que Deus fez, né? Cada dia é uma alegria, né? Poder estar vivo, né? Não era para estar vivo, né? Não, é um milagre. Né? Eu me quero um milagre. Deus, né? Eu sempre digo para ele, você é um anjo que Deus colocou na minha vida, porque é um milagre. Não tem o jeito que eu vi ele. Tinha dias que eu olhava para a cama lá, ele, né, desfalecido ali. E eu imaginava ele como ele era antes. Daí eu pensava, né?
ele, né, que o Senhor me devolvesse daquele jeito, quando ele chegava do serviço rindo, chegava assim, e vinha aquela imaginação assim. O corpo estava se decompondo ainda, né? Pois é. Partes do corpo já estavam se decompondo, né? Hoje, pessoas que não conhecem o Miqueias, ninguém acredita no que a gente conta, Sim, né? É o que verdade. passou, Tem né? que ver as fotos, tem que ver os vídeos, É. né? Não fica até... Mas não pode que aconteceu isso, né? Sim. Não dá É pra verdade. acreditar. Não É parece a verdade. mesma pessoa. Não, né? é verdade. Realmente. Fiquei diferente, né? No período Sim. do hospital. O corpo se deformou, né? O corpo se deformou, a feição se deformou. E até quando o Messias ele comentou comigo, não, lá tem um irmão que passou por esse processo. Vocês precisam levar a história dele, porque Deus agiu grandemente na vida dele. E daí eu falei, não, vamos organizar. Aí ele me passou o contato, né? E até então eu não tinha noção da história de vocês. Daí a irmã me passou um relato, me passou as fotos. Aí quando tu olha as fotos, tu realmente daí tu vê, nossa, Deus tirou daqui e hoje tá assim. Meu Até você Deus. colocando a foto depois, né? Aham. Porque pra ver como que Deus lhe transformou, né? E Nossa. é bênção, né? Meu Deus do céu, é surreal. Da nossa parte, acho que Deus muda a história. sim. Então é isso. O pessoal que assiste, né, e às vezes passa por dificuldade, né, Deus sabe todas as coisas e Ele está no controle de todas as coisas e todas as coisas cooperam, né, para o bem. Amém. Sejam até as coisas ruins, né? É Algum verdade. propósito deve ter. É E verdade. se não tivesse passado por isso, né, talvez não ia estar aqui hoje, né, para contar esse Exatamente. testemunho, não ia É ter o que verdade. contar, né? Eu E disse as pro... pessoas não iam poder ouvir e ser renovada a fé, né? Amém, nós Amém. cremos nisso. Eu estava dizendo para o Miqueias que Deus me fez promessas, né? Quando eu tinha 13 anos de idade, né? Que ia ser um testemunho, né? E só que a gente não imaginava que era numa situação dessa. Que era na dor, né? Que era depois de uma dor. A gente pensa assim, eu vou ter uma vida plena, vou evangelizar, vou falar do amor de Jesus por aí. Mas aí não pensa que a gente vai lá no fundo do poço primeiro para depois, né? É, É verdade. ele vai preparando, né? É verdade. E é isso, então a palavra ela diz, né? Em tudo dai graças, né? É verdade. Amém. Amém. Seja no deserto, seja nas lutas, nas batalhas, seja nos momentos bons, né? Porque é mais fácil tu agradecer a Deus É. na glória, né? Quando tá É. recebendo bênçãos agora. E tem aquela palavra, né, que Deus açoita o filho que ama, né? O pai corrige o filho, né? Então o Senhor faz assim com a gente, né? Exatamente. Né, então a gente agradece Nossa, a imensamente. vida de vocês, né? Agradecemos por vocês terem aceitado o convite, terem se Vindo de lá, deslocado né? até aqui Nós para que contar esse agradecemos. testemunho. Meu Né? Deus. Foi bênção. A gente sempre diz que cada podcast que a gente faz, a gente sai daqui renovados, né? É Que a gente verdade. vê os detalhes de Deus. E o agir dele, E o né? agir dele. E eu sempre digo, os testemunhos, eles mudam vidas, né? Ele E a minha edifica. vida mudou. Depois que eu comecei a ouvir o testemunho das pessoas, eu parei de murmurar, eu parei de reclamar, porque eu vi que Nossos problemas são muito pequenos comparado ao que muitas pessoas passam, né? E a gente começa a agradecer mais. E hoje eu agradeço muito mais a Deus por todos os detalhes que Deus faz na minha vida, né? Por conhecer outras histórias, né? E é que nem eu disse, em tudo dai graças. Hoje eu dou em graça em tudo. Passei por alguns desertos e eu passei pelos desertos agradecendo a Deus. Porque eu aprendi a agradecer, eu aprendi a dar graças em tudo, sabe? No deserto eu começava a perguntar para Deus qual que é o propósito do Senhor sobre a minha vida nesse deserto. Aí então eu tinha um entendimento, e aí quando eu entendi o propósito de Deus, aí Deus me tirava do deserto e aí eu entendia o porquê. Né? Então o deserto ele vem para fortalecer também, e o deserto sempre tem algo para nos ensinar. Né? É verdade. A gente sempre tira algo para aprender nos desertos. Né? Os desertos às vezes são para aprender, porque o deserto é um lugar de silêncio. E no silêncio que Deus fala, porque às vezes a gente está no mundo, no dia a dia, nós temos turbilhão de coisas acontecendo, né? Mas no deserto não, no deserto é silêncio. Então é o momento que Deus fala conosco, é o momento que Deus nos ensina, que Ele nos separa para Ele nos ensinar, né? E eu creio que muitas vidas, né, serão alcançadas através da vida de vocês.
Né? E agradeço mais uma vez a presença de vocês. Não. Eu que agradeço. Que até a próxima e que Deus venha usar muito a vida de vocês. Esse testemunho venha alcançar, assim, ó, almas que precisam ver que Deus age em causas que a ciência diz que não. Que é impossível, mas Deus que dá o ponto final para todas as coisas. E Deus é bom e tudo dá graças, né? Amém. Amém. Isso aí. Então, agradecemos a vocês que estão nos assistindo. E até a próxima.